Deus começou a entrar com as suas maravilhosas mãos. A glória de Deus desceu naquele quarto. A glória de Deus encheu aquele lugar, ao ponto de Deus ali mover aquele pessoal que estava ali. Quando alguém ia tentar mexer num aparelho para tirar de mim a máquina do pulmão, ela foi a primeira a reagir, a que marcava o tempo do pulmão. O pulmão, ele começou a trabalhar, o funcionamento do pulmão, que não se ouvia mais nada, de repente começou a melhorar. E com a melhora do pulmão, a máquina do coração começa a responder de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, a qual os enfermeiros começaram a se admirar ali, e não entendendo nada, dizia um para o outro: olha o pulmão dele está voltando, o pulmão dele está trabalhando normal, o pulmão dele voltou à normalidade. De repente eles escutam o som da máquina do coração, que de minuto em minuto o coração batia, tinha uma frequência muito fraca, mas de minuto em minuto o meu coração foi voltando ao normal. Dos 37% que ele batia, ele começou a responder, devido ao pulmão estar melhorando. Ali o meu coração começa a subir de 37 para 40, 45, foi subindo para 56, e de repente 70, de repente subiu para 80, depois subiu para 90, chegou a 103 de batimentos cardíacos. Aí um dos médicos disse: pronto, agora não estava batendo, agora é perigoso dar uma arritmia cardíaca nele. Mas Deus, quando começa a boa obra, Ele é fiel para terminar a boa obra. Naquele momento, o meu coração foi voltando ao seu batimento normal. 80, 85, 83, 85, 90, 87. Foi se equalizando, como nós diz aqui. Foi se normalizando. Para quem estava sendo tirado, para ser colocado na fila ali, no corredor, para funeral. Deus entrou com a sua providência. Deus entrou naquela sala e mudou a situação, a história da minha vida. Deus chegou lá e colocou um basta naquela cena de morte, naquela cena de tristeza. E os médicos, eles não entendiam nada sobre isso, mas de repente eles estavam vendo um morto ressuscitando na frente deles. Eles estavam presenciando uma pessoa que eles disseram: olha, não dá mais para fazer nada por ele, ele já é um óbito, ele já tem que ser devolvido, a família que tire daqui, porque era isso que eles diziam. Era isso que eles diziam. Mas Deus chegou primeiro. Deus estava ali, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma tremenda, que o meu coração normal, meu pulmão ficou normal, mas eu ainda fiquei em coma. Não quero dizer que só porque meu coração voltou ao normal, aos batimentos normais, e que eu
acordei ali do coma, não. Como eu estava ali nos 43 dias contados, o médico falou, agora vamos esperar para ver o que acontece e vamos conversar com a família de novo. Vamos mantê-lo aqui, porque agora nós vimos sim uma reação muito boa. Uma reação muito forte aqui. Mal sabiam eles que era Deus que estava trabalhando pela minha vida. Sabiam sim, porque no meio daquele grupo de enfermeiros tinha uma pessoa que era muito crente, sabe? E ela mesma disse, foi Deus que entrou aqui. Ela disse isso para eles, foi Deus que chegou aqui. Porque quando os aparelhos começaram a reagir, o coração dele voltando, o pulmão dele voltando, eu senti a presença de Deus nesse quarto. Então, quando tem um servo de Deus no meio de pessoas que não acreditam em nada, algo diferente tem que acontecer. Algo diferente acontece. Algo diferente acontece ali, muda a situação, sabe? Quando uma pessoa de Deus está no local, é diferente. A ambiência, ela tende a melhorar. O que era triste passa a ser alegria. Era o que estava acontecendo ali com aqueles enfermeiros, com aqueles médicos que não entendiam nada de milagre. E o milagre estava à frente dos seus olhos ali. Pois agora eles estavam vendo que tudo era Deus. Tudo era por Deus. Não quero dizer aqui que os remédios, que os aparelhos que eu estava não ajudaram em nada. Não estou dizendo isso. Só quero dizer que quem manda, que quem decide, que quem determina se vivemos ou se morremos, ainda é Deus. Ainda é Deus. Pois bem, passados-se algumas horas daquele dia, a minha família não sabia de nada ainda do que estava acontecendo. A minha família ainda não tinha chegado no hospital, porque eles estavam tratando do assunto anterior, que era o assunto fúnebre, o assunto da tristeza, o assunto da morte, o assunto angustioso, sabe? Aquele assunto que ninguém na terra queria ouvir. Quando eles chegam lá, no hospital, eles são abordados por um enfermeiro para uma nova conversa. Uma conversa que iria mudar muita coisa, sabe? A minha mãe não sabia o que estava acontecendo. Minha mãe só queria dizer, olha, Deus é bom. E o que Ele fizer, será bem feito. Tudo está na mão de Deus. Minha mãe falava muitas coisas assim. E naquele momento, os médicos disseram, senhora, teu filho não morre mais. Hoje não. A minha mãe disse, como assim, doutor, não morre mais? O senhor disse para nós que era para nós prepararmos tudo. Sim, mas quando vocês saíram daqui, quando vocês foram resolver as questões dele, algo maravilhoso começou a acontecer no quarto. Algo maravilhoso começou a acontecer na vida dele. Os aparelhos que eu dizia para vocês desde os primeiros dias,
que os aparelhos não estavam reagindo, né? Ele não estava reagindo aos aparelhos. Os aparelhos não estavam dando ali nada de porcentagens melhores, nada de mudanças no quadro clínico dele, tudo era ruim. Foi nesse momento que a gente não acreditou em nada. Por isso a gente dissemos isso para a senhora. Mas ele voltou. Ele está bem. Foi um milagre mesmo. Foi Deus mesmo, minha senhora. A minha mãe, sabe, ela ficou tão feliz mesmo, tão feliz, que estava assim, será que eu acredito? O que ele está dizendo? Sabe, ela estava totalmente perdida. Minha mãe ficou totalmente assustada também. O médico disse uma coisa, de repente, em menos de 2 horas, algo aconteceu. Ei, tem coisas na nossa vida que às vezes que parece ser o nosso fim, né? Mas basta minutos, segundos, centésimos de segundos para Deus resolver a nossa vida. O homem pode dizer que não tem mais jeito. O homem pode dizer que é o fim. O homem pode dizer para você, olha, chega. Mas Deus ainda é o que decide na nossa vida. Deus ainda é o que determina na nossa vida. A vida é de Deus. A vida é de Deus. E Deus tratou ali comigo. Deus tratou comigo, sim. Tanto naquele lugar de tormenta, como o meu retorno. Para o meu retorno ali, Deus falou comigo de muitas maneiras nesse dia, nesse momento. Era como eu estava vendo agora, daquela tormenta, eu estava começando a ver coisas lindas, coisas maravilhosas, palavras maravilhosas, ao meu regresso ali, ao meu retorno à vida. Sabe, eu estava aprendendo muitas coisas naquele momento, e eu estava feliz. Eu estava sentindo algo ali, mesmo não estando acordado ainda, mesmo estando em coma, eu estava feliz, já em um local diferente. Eu estava num lugar totalmente diferente, fora daquele clima de terror. Eu não estava mais ali, sabe? Eu estava num lugar tranquilo. Deus estava me mostrando coisas maravilhosas. Deus estava trabalhando comigo ali, tratando comigo. Olha, tudo vai ser diferente agora. Você vai voltar lá. Você vai ser diferente. Você vai trabalhar para mim, vai fazer a minha obra de outra forma. Eu não entendia. Eu chorava muito, mas de alegria, porque eu tinha paz. Agora eu estava com paz, porque o Deus de paz estava comigo. O Deus de paz estava ali, me amparando, me livrando da morte. Deus não permitiu que Satanás tragasse a minha vida daquele acidente. Deus não permitiu que Satanás fizesse minha mãe chorar com a minha perca. Não. Deus trabalhou ali no coração de todo mundo, dos meus amigos, dos médicos, enfermeiros, das pessoas que estavam em outros países, que me conhecem,
que ficaram sabendo do caso, começaram ali a mandar mensagem que na época eram de longe, né? Então eles se comunicavam com as ferramentas da época, que era o MSN, né? Antigo MSN, e por e-mails. Alguns até conseguiam me ligar, né? Ligar para minha família, para saber como eu estava, saber sobre mim. E foi muita coisa que aconteceu naquele tempo, naqueles dias, que os médicos chegaram até dizer para minha mãe assim: olha, que o diabo ele nunca vai descansar, né, meu querido? O diabo ele sempre vai tentar nos desanimar. Ele não vai se dar por vencido. Lembre-se disso. Sempre ele vai tentar desanimar você, mesmo você vencendo, mesmo você ganhando. O diabo sempre vai tentar desanimar você. E foi o que ele tentou fazer. Os médicos ali disseram: olha, ele não vai morrer mais. Ele não vai morrer mais, mas está aqui o meu laudo. O médico disse: está aqui o meu laudo, olha, do acidente dele a gente sabe o que aconteceu, ele teve um traumatismo craniano, e ele teve o rompimento da artéria e da vascular rompida, ele teve muita perca de sangue, e com isso ele não vai ouvir, ele não vai enxergar, ele não vai falar mais, ele vai ser um débil mental pelo resto da vida. A minha mãe pegou e disse para o médico a mesma frase: olha, o Deus que começou a grande obra é fiel para terminar. O médico disse: tá bom, vamos esperar. Daqui uns 3 dias ele vai acordar. Porque ele está em coma ainda e os medicamentos estão nele, então ele vai acordar daqui uns 3 dias, 4. Vamos esperar para ver. Tudo bem. E os dias foram passando. E passa-se o primeiro, o segundo, o terceiro dia, no 4º dia eu acordei. Totalizando 47 dias ali. Eu acordei numa manhã, olhando para o teto do quarto. E uma enfermeira estava dentro do quarto. Uma enfermeira estava ali. Ela entrou naquele quarto ali para pegar alguma coisa ou ligar alguma coisa, não sei. Eu só sei que ela começou a me olhar e viu que eu estava mexendo a cabeça, e viu que eu fazia assim para o teto daquele quarto. E ela não teve coragem de chegar, se aproximar perto de mim, por causa daquilo que os médicos tinham falado. Aí ela foi e procurou médicos e disse: olha, ele acordou, ele acabou de acordar. Aí o médico disse: mas e aí, o que você viu, o que ele falou? Não sei, eu não tive coragem de chegar lá. Aí eles anunciam a minha família, minha mãe, meus irmãos, minha família toda. De repente, os médicos chegaram na porta daquele quarto, me viram acordado e com a prancheta na mão, eles pediram para que a minha mãe fosse até mim e conversasse comigo, e os médicos ali com a prancheta na mão.
E os médicos ali com a prancheta na mão, com os seus quadradinhos, né? Não vai ouvir, não fala mais, não ouve mais, será um débil mental e será mudo. Tinha essa também. Não fala mais nada, vai ser mudão. E quando a minha mãe chega na minha cama, de frente comigo, na beira da minha cama ali, ela olha para mim, a minha mãe, e diz: filho, tudo bem? Houve-se um silêncio tão grande naquele quarto, para saber o que ia acontecer. E eu, ali, olhando e vendo a minha mãe, eu reconheci ela. E disse: oi, mãe, onde estou? Que lugar é este, mãe? Os médicos, imagine os médicos com a prancheta na mão, irmãos. Amigos aí que estão me assistindo agora, com a prancheta na mão, começar a ter que, puxa vida, ele não é mudo, não é cego, não é débil mental. E erramos, erramos. Aí daí os médicos, né, sempre ainda tem alguma coisa. Os médicos disseram: mas ele vai ficar paraplégico. E minha mãe falava: não, Deus não vai permitir isso. Deus não vai permitir. Deus vai completar a grande obra. Muita coisa aconteceu até aqui e muitas coisas ainda vai acontecer. Aí os médicos, né, como já estava nos 47 dias, o médico disse: então, vamos deixar ele permanecer aqui por mais alguns dias. E assim que ele tiver completado todo o medicamento, ele vai ser trocado de quarto agora, porque agora não vai precisar das máquinas mais, só se alguma coisa acontecer. Mas agora ele vai poder terminar os remédios dele, as aplicações que tinham ainda, muitos medicamentos ainda, em outro quarto, né, que eu ia ser trocado de quarto. Aí eu fui para outro quarto e ali comecei a ser cuidado de outra forma, né? Os médicos vinham, conversavam comigo e eu estava ali, feliz, porque eu fiquei sabendo do acidente naquela hora, não sabia de nada que tinha acontecido. Eu até tentava olhar para o meu corpo, o que estava acontecendo, se tinha algum quebrado, o que aconteceu, se eu tinha algum arranhão, né? Mas o tempo passou, eu recebi alta e voltei para casa, sim, numa cadeira de roda. E até nessa hora eu acreditei nisso, que eu não ia andar. Eu acreditei que eu não ia andar mesmo. Eu voltei num domingo pela manhã, porque foram 47 dias totalizados depois que eu acordei do coma, mais 4 dias para os medicamentos, 51 dias total para voltar para casa. Nesses 51 dias, quando eu volto naquele domingo de manhã, um domingo ensolarado, eu vindo ali de carro para minha casa, com saudade dos meus animais, mas sabendo que eles tinham morrido antes do acidente, como eu contei aqui. E ali começou a minha vida, naquela casa,
Minha família se reuniu para cuidar de mim. Cada um tinha um dia.